Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras e senhores vereadores. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara e todos que estão aqui no plenário, sempre participando, mesmo que não podendo falar, mas participando e conversando com os vereadores aqui sempre que possível. Eu gostaria hoje de trazer aqui um assunto que ontem o meu colega Felipe já tinha dado uma resposta ao nosso colega Renato Nunes, referente àquelas colocações que foram feitas aqui sobre a questão das privatizações do governo do Estado do Rio Grande do Sul em relação à CE, a Companhia Rio Grandense de Mineração e a Sulgás, e a que ponto que estava isso. E eu gostaria de colocar que absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa que o governador Sartori está propondo, e desde o início da sua administração, é justamente se desfazer de empresas estatais que não contribuem mais financeiramente para o governo do Estado. Pelo contrário, só estão sugando o dinheiro do governo do Estado. Não é o caso do Postão, como levantado aqui pelo colega ontem, que é um comparativo completamente diverso entre você fazer uma terceirização do Postão, não tem absolutamente nada a ver em você vender a Companhia Regional de Mineração, Companhia Rio Grandense de Mineração e principalmente a CE. Pelo que eu sei, o Postão não tem uma dívida de 1 bilhão ou 2 bilhões de reais em que o município terá que aportar já o ano que vem. Mas o Rio Grande do Sul, sim, tem esta obrigação até o ano que vem de aportar. E por que trago isso? Porque, pegando como gancho, na votação que teve ontem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, eu hoje estou aqui com o bottom do Rio Grande do Sul e não com o da Câmara de Vereadores, porque sou gaúcho. E o que foi feito ontem foi uma ação eminentemente política, o que é um direito, foi uma ação contra o governador Sartori, achando aqueles que votaram contra de que estavam votando contra o governador Sartori, inclusive na saída gritavam fora Sartori. Eu chamo e digo que isto é uma grande ignorância política. Por quê? Porque enquanto se aproveitam do momento político, porque temos eleição este ano, não estão pensando no futuro do nosso Estado. Estão apenas pensando ali na frente em uma eleição. Porque esses deputados, o que fizeram ontem, alguns nós já sabemos que isso eles não iriam mudar, que são todos pela estatização, pelo corporativismo. Isso era óbvio. Mas alguns partidos que pregam um discurso de PPPs, um discurso de não estatização, ontem deram a demonstração de que a sua intenção nítida na votação foi uma intenção nítida contra o governador Sartori, que na qual, talvez em 1º de janeiro do ano que vem, talvez não esteja ali como governador. E talvez algum dos candidatos desses senhores deputados aqui esteja ele no governo do Estado. E veremos, em 1º de janeiro do ano que vem, se este novo governador, quer seja o governador Sartori ou qualquer outro, vai ter condições de um Estado que já tem problemas históricos de injetar 2 bilhões de reais na CE. Tem que vir aqui, lá em Porto Alegre, e depois dizer da onde nós vamos tirar isto. E essa é a responsabilidade, não para agora, para esta eleição. O governador Sartori não está preocupado com isso, outros estão, mas ele não está preocupado com isso. Desde o primeiro dia de governo, ele se preocupou em tentar, o que não é fácil, arrumar este Estado, e vai demorar muito tempo. Agora, mantendo a CE, em que a concessão é em 2020, e o nosso Estado não tem condições de pagar, nós perderemos a CE. E estes que votaram
e digo aqui, sim, o PTB com 6 deputados, 4 votaram contra. Já falei de outros, não precisamos citar. O PSDB, de 4 deputados, 1 só votou a favor e 3 contra. Na qual o PSDB teve a Secretaria de Minas e Energia por 3 anos nesse governo. E que sabe, se não o sabe, aquele secretário, tem 2 questões. Ou é incompetente ou é mal intencionado. E aqui eu digo, são os 2. Lucas Redecker. 3 anos numa secretaria e não sabia o problema da CE e não sabia da Companhia Regional Rio Grandense de Mineração. Não tem ideia. Se este senhor não tinha ideia o que estava fazendo ali como secretário, onde é que está a sua responsabilidade? Mudou o discurso só por causa da questão da eleição? Ou porque o seu candidato a governo do Estado, de uma hora para outra, mudou? Pensando em quê? Não está pensando no Rio Grande do Sul, ele está pensando apenas na eleição de outubro. Isto nós temos que dizer aqui de alto e bom tom. Isto é uma irresponsabilidade daqueles que foram eleitos pelo povo gaúcho para defenderem o Rio Grande do Sul. E não seu candidato na próxima eleição, mas o Rio Grande do Sul. Permite uma parte, vereador. E nós, tenho certeza, pagaremos isto. E eu quero ver estes que estiveram lá 3 aninhos, se aproveitando, sabedores de tudo que tinha no governo do Estado, e votaram contra. Votaram contra o quê? Uma simples antecipação de um plebiscito de 150 para 90 dias. Para que pudéssemos aproveitar agora nesta eleição e que se peça para o poder e para o povo gaúcho, sim ou não. Pronto! Já lhe passo, vereador Felipe. Porque o governador Sartori pediu para que não se precisasse passar por um plebiscito, e a Assembleia negou. E o que disse a oposição na época? Que tinha que se fazer um plebiscito. Pois muito bem, o que fez o governador Sartori? Pois então façamos um plebiscito. Vocês querem? Não tem problema nenhum. E apresentou um projeto para se fazer um plebiscito. E o que fizeram aqueles mesmos deputados? Não, agora não pode. Por que não pode? Se os senhores pediram democraticamente, tragam o povo para vir aqui falar, então. Ah, agora não pode. Por quê? Porque queriam se aproveitar do momento político das eleições para tirar o quê? Uma casquinha do voto. Isso não é fazer política, isso é fazer politicagem. Vereador Felipe, por favor. Vereador Périco, a gente tem que ter muito cuidado com o que vai falar sobre a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, porque a gente viu atitudes totalmente antidemocráticas nesses últimos 2 anos, possivelmente. Não me venham falar em participação popular de agora em diante. Utilizam o Uruguai como exemplo, utilizam a França como exemplo, utilizam vários países, né, que cresceram democraticamente, consultando a população sobre os mais variados temas, né, inclusive a legalização da maconha, o aborto, enfim, temas bem pontuais e que se utilizaram da participação popular para isso. Deputados que defendiam, desde os seus princípios, a participação popular, simplesmente ontem sepultaram a participação popular. E em nenhum momento essa participação popular se daria em cima de temas, né, de privatização ou de terceirização de situações pontuais como educação, saúde e segurança. Mas sim de situações comprovadamente deficitárias para o Estado do Rio Grande do Sul, que poderia lá na consulta popular no dia da eleição, que se utilizaria a mesma estrutura da eleição, para não ter um outro gasto, para se consultar e ver o que o povo do Rio Grande do Sul queria fazer com a CE, com a CRM e com a Sulgás. A partir de ontem, muitos deputados não podem mais falar que são a favor da participação popular nas decisões mais importantes do Estado do Rio Grande do Sul. Ontem, além de sepultar possibilidades para o Estado, sepultaram, inclusive, um discurso de anos, de décadas e de história, inclusive manchando a história de alguns dos seus partidos. Então, a partir de ontem, nós temos uma outra visão e uma outra proposição dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Cada um assuma as suas consequências
e cada um assuma o seu discurso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Felipe. Desculpa, vereador Eloy, eu não vou pedir declaração de líder, mas posteriormente, se precisar nos pedir, lhe darei espaço. É isso, senhor presidente. Eu só gostaria, então, de deixar bem claro as palavras também do colega Felipe, de que esses discursos muito bonitos em momentos de eleição, eles vão cair. E mais só uma questão. Um dia vai haver o plebiscito. Um dia. Mas quem vai pagar o custo será o povo gaúcho, porque poderia ser feito no mesmo dia da eleição, utilizando a mesma estrutura do Tribunal Regional Eleitoral. Não. Mas eles vão usar isso politicamente depois para as eleições. Que venham, porque eu quero ver onde é que eles vão tirar o dinheiro depois, daqui a 6 meses. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, vereador Edi Carlos.